give you my all. Oi, gente! Tudo bem? Gente, pra quem não sabe, eu sou a Laura Pereira, essa é a Luana, e a gente tá vindo pela primeira vez fazer um vídeo sobre algo que tava falando muito forte ao nosso coração. Espero que vocês gostem e tirem algo bom também dessa quarentena. Então, pra introduzir, a gente tem um tema: criatividade. Tchau! Com base no nosso lindo Pai que habita lá no céu, a gente começou a buscar a fundo sobre o que é a criatividade. Então, a criatividade é algo que vem de uma criação, de alguma inovação. E quando a gente começa a estudar e a gente começa a buscar quem Deus é, quais são as características dele, a gente percebe que logo de início ele se mostra como um Deus criador, um autor. E pra gente poder, com base na Bíblia, a gente vai ler um versículo que explica tudo. Que primeiro diz em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então é logo como ele se apresenta pra gente. E em Gênesis 1:27 é quando Deus criou o homem. E é algo muito específico na nossa criação que Deus deu a nós e não as outras coisas que ele criou e animais. Que diz assim: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bom, se Deus nos criou a imagem e semelhança dele, isso diz algo que é uma chave para o nosso vídeo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Logo, as qualidades que há nele são refletidas em nós e através de nós. Então, se ele criou os céus e a terra, como diz lá em Gênesis 1, isso quer dizer que ele é criador. E só cria quem tem criatividade. E se criatividade é uma característica de Deus, logo nós também temos potencial de sermos criativos. E isso não é só para alguns, isso é para todos. Então não aceite que você não é uma pessoa criativa. Você precisa só desenvolver e dar espaço para que a luz de Deus reflita em você e passe para os outros. Nisso de que nós refletimos algo de Deus, dá a ideia de um espelho, certo? Que reflete. Mas sem a luz, o espelho não consegue refletir. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Se nós somos um espelho e Jesus é a luz, o que vai ser refletido então? Uma nova perspectiva da realidade, que vai passar através de nós e atingir as outras pessoas também, porque nada que Deus nos dá tem o propósito de parar em nós. Tudo que Ele nos dá é para o benefício de outros também. Então, se a gente precisa que a luz chegue através de nós para conseguirmos refletir o que a gente precisa passar, então cada um de nós tem o dever de encontrar a porta que você precisa abrir para que essa luz entre. É necessário que você dê um passo também, para que Deus tenha a liberdade de agir através de você. Tendo dito isso, tem uma frase num blog falando sobre o C.S. Lewis que diz o seguinte: somos como caleidoscópios que refletem as diversas cores de Deus. Ou seja, num momento como este que a gente está passando, por exemplo, de escuridão em que muitos estão com medo, muitos estão desesperados, se a gente encontrar a luz de Cristo e permitir que Ele passe através de nós, a gente pode trazer luz e cores para as outras pessoas. E isso sim pode ser usado mediante a ferramenta que Ele nos deu, que é a criatividade. Assim como essa realidade que a gente está vivendo, a sua criatividade também pode ser usada para outras coisas importantes. Por exemplo, no mundo do empreendedorismo, nós sabemos que uma das maiores e principais características de um homem empreendedor, ou seja, que precisa haver um espírito empreendedor, é a criatividade. Então você pode sim usar a sua criatividade, por exemplo, para dar saída às pessoas, os camelôs e autônomos que estão passando dificuldade durante essa quarentena, por exemplo. Ou mesmo se você for um deles, use a sua criatividade, peça a Deus para trazer luz para que você consiga lembrar de algo.
E não só no mundo do empreendedorismo, como em qualquer outra área. Não precisa ser necessariamente uma pessoa que sabe tocar 3 instrumentos ou fazer uma música, mas às vezes você é muito bom fazendo alguma coisa manual. Então, se você sabe que existe algo em você que produz algo, algum tipo de criatividade, não tenha medo de usar. Sim, uma coisa que é muito importante, só para completar isso que a Lu falou, não se compare. Não compare a sua criatividade. De verdade, a gente costumava muito fazer isso e esse é um dos motivos que a gente fez esse vídeo. Não compare a sua criatividade. Cada um, da sua maneira individual, tem algo importante a ser dito. E isso não é algo que só nós duas estamos falando, mas é algo que você pode encontrar na Bíblia. Em 1 Coríntios 12:27 diz que nós somos um corpo, e um corpo com diferentes funções. Deus nos criou cada um unicamente, indivíduos diferentes, que têm uma única função, que é estarmos ligados a Cristo, que é o nosso cabeça. Então, não tenha medo se você ainda não sabe se você tem algum talento, alguma qualidade, ou como você pode usar a sua criatividade. Lembre-se que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e isso é a única coisa que importa. Porque existem muitas coisas que a gente ainda não descobriu na gente mesmo, mas quando a gente olha para Deus e a gente olha para as características que Ele tem, a gente consegue ver o caráter dele refletido na gente. E lembrem-se de que a vida de vocês é uma forma de levar a mensagem. Assim como a gente falou, comparou a nossa vida como um vidro que a luz de Jesus ela passa e ela reflete pelas outras pessoas. Suas atitudes, as suas palavras, as suas conversas, tudo que você faz influencia no que a outra pessoa vai ver. Sim, você precisa lembrar que aonde você chegar, Cristo chegou também, porque você é a mensagem, você é a carta. E só para embasar o que a gente está falando, eu gostaria de ler Isaías 60, a partir do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada, e a glória de Deus raia sobre ti. Em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações, mas sobre ti levanta-se a face de Deus, e a sua glória aparece sobre ti. As nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do teu sol nascente. Ergue os olhos em torno e vê. Todos eles se reúnem e vêm de longe, as tuas filhas encarregadas nos braços. Então o contemplarás e ficarás radiante. O teu coração estremecerá e pulsará forte de júbilo, porque a riqueza de todos os mares lhe será trazida. A ti chegarão os tesouros das nações. Quando ele fala, põe-se de pé, levanta-te, aqui está falando de posicionamento. Então posicione-se como alguém que reflete a luz de Cristo. Então, esse texto foi um texto que Deus falou muito conosco por conta do período que a gente está vivendo, um período de quarentena, que muitas pessoas estão com medo ou estão, sei lá, desesperadas. E como aqui em Isaías diz, como se a terra ela estivesse sob uma escuridão. Não é algo que só uma região está passando, ou só o Brasil está passando, mas o mundo inteiro está passando. Então, diante disso, como a Laura disse, a gente precisa se posicionar, porque assim a glória do Senhor e a luz conseguirá refletir sobre a nação. E pensando sobre isso, a gente fez esse vídeo para incentivar vocês a serem criativos, a deixarem que Deus use a criatividade que Ele já deu para vocês. E vocês se levantarem com ousadia diante do que está acontecendo, seja você uma pessoa que está trabalhando ou uma pessoa que está dentro de casa com sua família. Não é tempo de se esconder embaixo do medo do que as outras pessoas vão pensar, porque você tem mais a oferecer do que imagina. Deus habita dentro de você. Então, de maneira alguma, pense que o que você tem a dizer é dispensável ou que você não tem nada de importante. E assim como diz em 1 Timóteo 7, Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então use essas ferramentas a seu favor. E comecem a lembrar que, tipo assim, se algum dia você foi tocado pelo Espírito de Deus, comece a trazer luz sobre as coisas que um dia te trouxeram luz. Então, se vocês têm alguma coisa, seja simples, tipo postar uma foto e uma frase
que te incentiva, faça isso. A gente está te desafiando a fazer isso, porque é assim que funciona o corpo de Cristo. A gente vai fazendo as coisas e um vai se ajudando. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Então, por favor, se lembre que se você em algum momento achar que o que você tem a falar não acrescenta em nada ou não é importante, isso quer dizer que você tem um complexo de inferioridade. E toda vez que você se sente inferior, você está dizendo que ele é inferior também. E você não pode deixar isso acontecer. Então, como a Lu disse, nós te incentivamos. Toda vez que vier uma vontade de você compartilhar algo, postar algo que você acha que é bom, que vai fazer bem para as pessoas que ouvirem ou lerem, não acredite que isso vem de outra fonte a não ser do coração de Deus. Então nós te desafiamos e esperamos que esse vídeo tenha acrescentado algo na sua vida também. Então, seguidores, essa é a palavra de hoje, entendeu? A gente veio aqui com muito carinho, com muito amor, trazer isso pra vocês. E se essa palavra te edificou, dá um like aqui, comenta e compartilha com os amigos. Beijo, gente. Amo vocês. Obrigada! Aguarde até o próximo vídeo.